Conhece bem a região. Quais seriam os seus projetos mais urgentes para o Nordeste? Nós precisamos acabar o que começou e parou, antes de mais nada. E são um conjunto de providências muito importantes. Eixos fundamentais, por exemplo, a conclusão da Norte-Sul, a conclusão da Oeste-Leste na Bahia, a conclusão da Transnordestina, os ramais que integram a Transnordestina ao Rio Grande do Norte e as integrações de logística, a cabotagem, o polo petroquímico de Suape, o polo petroquímico do Maranhão, o polo petroquímico do Ceará. Enfim, é um punhado de iniciativas importantes que têm efeito estratégico no emprego imediatamente e que darão um pulo na condição do Nordeste de superar a desigualdade. Porque o povo nordestino, quando se dá a oportunidade, tem produtividade igual ou maior a qualquer lugar do mundo. Nós somos os chineses do Brasil. Mas o Brasil não tem conseguido superar a desigualdade nessas questões. Por exemplo, o investimento em ciência e tecnologia, o investimento em universidade, que deu um salto grande com o Lula, mas é preciso avançar na pesquisa, na ciência, na tecnologia e na infraestrutura. Candidato, o senhor diz que tem mais crescido nas pesquisas. Ontem mesmo, na última pesquisa Ibope, o senhor aparece empatado em segundo lugar com a Marina. O senhor veio para o Nordeste para fazer esse número crescer ainda mais? Eu estou trabalhando muito para juntar todos os brasileiros de boa fé que respeitam o trabalho como valor superior de uma sociedade madura, todos os brasileiros que cultivam a decência, né, todos os brasileiros que têm solidariedade com a causa dos mais pobres. E estou feliz de ver que a minha mensagem gradualmente está chegando. Mas pesquisa sabe como é um retrato do momento e a vida não é retrato, a vida é filme. E esse filme ainda vai nos reservar grandes emoções. Eu espero que dê ao povo brasileiro o final feliz que nossa gente merece. Qual a estratégia para herdar aí os votos do Lula? Veja, a estratégia é atacar em transilim e defender em zigue-zague. Deixa eu dizer aqui, eu não vejo o povo brasileiro assim, não é? Essa coisa a gente deve simplesmente deixar que o povo vote. O povo brasileiro, de tanto machucado, de tanto sofrimento, de tanta decepção, oscila entre desânimo e revolta. E é preciso que essa campanha, diga aos que estão desanimados um pedido humilde. Vocês têm toda a razão, mas deem uma nova chance ao Brasil. Não desistam do nosso país. Nós temos toda a condição física de mudar. Isso é só um mau momento que vai passar. E aos revoltados, eu o celebro porque eu também sou um revoltado. Mas quando a gente faz da revolta o último conselheiro, nós normalmente tomamos uma decisão de cabeça quente pela qual nós nos arrependemos. Portanto, é preciso transformar essa revolta num ato de militância, de olhar os candidatos, pesquisar quem são, o que é que estão propondo, de onde vêm, se tem ficha limpa, se tem coerência entre o que falam, o que já fizeram quando tiveram oportunidade, se tem experiência para mexer com um momento tão complicado do Brasil. E isso eu acho que está acontecendo. O povo brasileiro, abençoado por Deus, vai saber achar o seu destino. Essa revolta acaba se destinando a Bolsonaro e é isso que preocupa? Parte relevante disso tem aterrissado no Bolsonaro, porque ele é um político profissional, 28 anos de deputado federal, não é de Sergipe, onde se trabalha com muita decência. Eu fui colega do governador Valadares Filho aqui, ele jovem deputado, e eu já aprendi a admirar o talento, o espírito público e a capacidade, a competência dele, de maneira que nós fomos colegas do Bolsonaro, E o Bolsonaro é um deputado do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, metade do Tribunal de Contas foi preso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso, e o Bolsonaro é ligado a essa turma toda, se não por ação, por omissão. Não estou dizendo que o Bolsonaro é corrupto, porque eu não o vejo como corrupto, em absoluto. Mas ele é omisso, ele pelo contrário, ele chamava o Eduardo Cunha de herói. E ele, o que é que ele está conseguindo? Ele está conseguindo interpretar um papel. Qual é o papel? Ele fala ao brasileiro branco, rico, macho, que tem uma taxa de egoísmo muito maior do que as mulheres, do que nossos negros, nossos caboclos, os pobres brasileiros, que têm uma necessidade de um Estado capaz de entrar na vida deles e ajudar a superar os problemas econômicos, a superar os problemas sociais, de saúde, de segurança, de educação. E isso levou ele para um gueto, Mas eu acho que isso é uma espécie de parada técnica. Acho que o povo brasileiro, durante o debate, vai perceber o vazio das propostas e, quando não, o perigo de você eleger um presidente que, não tendo domínio da situação, delega para um laranja, que o povo não vota, a compreensão estratégica. Então, veja, o Paulo Guedes, que é o posto piranga dele, Paulo Guedes propõe entregar aos estrangeiros a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Isso não é intriga, é só ler o programa que está escrito lá.
O Paulo Guedes é contra o SUS. O Paulo Guedes propõe o fim do subsídio. E o subsídio, se acabar o subsídio, você destrói a agricultura brasileira. Então veja, aí o agricultor zangado com o MST, zangado com a anarquia, com a corrupção, prefere o Bolsonaro nesse momento. Mas será que lá no limite, sabendo que o negócio dele vai acabar pela ruptura do subsídio, são 158 bilhões de reais que o povo brasileiro deposita, e com o meu apoio, para estimular o crédito rural, que é quem tem carregado o Brasil nas costas. Então, quando o debate for saindo da revolta para o pensamento crítico, eu acho que ele vai reduzir. Candidato, em relação às agremiações partidárias que o senhor já transitou, o senhor já esteve aí praticamente no centro, na direita, atualmente o senhor se considera de esquerda, de direita ou de centro? Quem deve me considerar são os meus críticos. Qual é a sua ideologia? Eu sou uma pessoa que tem a formação do socialismo democrático desde sempre, sem variar nem um dia. Só melhora, só aperfeiçoa. E no Brasil, o socialismo democrático tem uma feição verde e amarela exuberantemente importante na nossa história, que é o trabalhismo, que o PDT representa. Negociar a dívida dos tristes endividados brasileiros, a maioria dos brasileiros. Essa proposta tem chamado muita atenção, né, dos eleitores. Ela realmente é viável? Há uma CPI, inclusive, até na Câmara, em relação a juros de cartão de crédito, que são os maiores do mundo. Isso também pode acabar? Isso é completamente viável. Só para dar um exemplo prático, as elites brasileiras, nos últimos 3 governos, deram aos grandes, aos ricos, aos barões da vida nacional, mais de 300 bilhões de reais de refis. O que é refis? Refinanciamento das dívidas desses setores com o setor público. Então, dispensaram imposto e repartiram o que sobrou, depois de descontar 90% das multas, correção monetária, etc., dispensaram 90% e picaram os 10% em 96 meses. O que eu estou propondo, sem usar um centavo de dinheiro público, é que o Estado brasileiro venha em socorro de 63 milhões de brasileiros que estão humilhados com seu nome sujo no SPC, sem ter nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade por isso. Deixa que eu lhe diga, porque eu sou muito estudioso, trabalho muito, com muita seriedade, ninguém nunca me viu andando prometendo que eu não posso fazer, eu sou uma pessoa que nunca perdi uma eleição no meu lugar. Não é porque eu faço milagre, nem porque eu prometi alguma coisa que no dia seguinte eu não fiz, é porque as pessoas sabem que eu não minto. Então, sabe qual é a dívida média do brasileiro? R$ 4.200. Só que 80 de cada 100 reais disso é juro, multa, correção monetária, taxa de permanência, ou seja, abusos contra uma população que viu uma crise devastadora tomar o seu emprego e empurrá-la para a informalidade, para viver de bico, correndo da repressão nas cidades. O nosso povo é bom pagador, o povo brasileiro tem o seu nome zelado, o povo brasileiro está humilhado. E isso é um problema macroeconômico, eu não fiz essa proposta porque eu sou bonzinho. É porque o principal motor de ativação econômica para gerar empregos é o consumo das famílias. E ninguém precisa ser economista para entender. Se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, a indústria produz. E aí aparecem os empregos, aparecem os impostos para pagar a saúde do povo, a educação do povo. E o Brasil hoje está com tudo isso destruído. Então, qual é a ideia? O leilão do Serasa já dá desconto sem proteção nenhuma. O cidadão chega ali vulnerável, humilhado, e eles dão desconto de até 80%. Será que o governo entrando, com a força que o governo tem, esse desconto não vai aumentar? Vai. Mas eu faço os cálculos dizendo, basta que dê a mim, protegendo o povo brasileiro, entrando o governo para mediar isso, o mesmo desconto que já estão dando, 80%. A dívida cai para R$ 1.200. E aí o que é que eu faço? Trago o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e esses vão refinanciar, vão emprestar o dinheiro em 36 meses, em até 36 meses. Sabe quanto fica a prestação? Já o Banco do Brasil ganhando dinheiro, a Caixa Econômica ganhando dinheiro, porque tem uma taxinha de juro bem menor do que a outra, a prestação fica em menos de R$ 40, minha irmã. E com isso eu restauro a dignidade do povo brasileiro e restauro o principal motor de ativação da atividade econômica. Com a sua opinião sobre o tema privatizações? Privatização é uma ferramenta que nós devemos usar com inteligência e não com preconceito ideológico. Ou seja, eu sou completamente favorável à privatização do setor de telecomunicações do Brasil, telefonia. Qual é o problema? O problema no Brasil agora não é que é privado, o problema do Brasil é regulatório. Porque nós permitimos a cartelização do sistema e hoje o brasileiro paga a maior tarifa do mundo. Então aqui a tarefa não é estatizar, a tarefa aqui é melhorar o marco regulatório e tentar perseguir a concorrência, etc. Distribuição de energia elétrica, não vejo nenhum problema em privatizar. Mas vejo um problema, o Brasil tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo, parte disso já foi amortizado e o brasileiro da família e da empresa está pagando a maior tarifa de energia elétrica do mundo, nós temos a energia mais barata do mundo.
Por quê? Porque o governo entregou às multinacionais um indexador que é completamente perverso. Então trata-se aqui não de estatizar a distribuição, mas de melhorar o marco regulatório. Agora, privatizar petróleo, isso é um crime contra os nossos filhos e netos. O Brasil provavelmente, no futuro próximo, será identificado como a maior reserva de petróleo do mundo. Só o que já está dimensionado são 20 trilhões de reais. 20 trilhões de reais é dinheiro suficiente para a gente fazer essa sociedade nacional brasileira em 15, 20 anos ser uma sociedade de classe média. Por que nós vamos entregar essa riqueza dos nossos filhos e netos para os estrangeiros? Só canalhas fazem isso. E é o que os que nos governam estão tentando fazer. Privatizar o sistema de geração de energia elétrica. Você imagina a gente pegar a Chesf e entregar para um chinês. E aí, quando precisar da hierarquia de uso da água para abastecimento humano, nós vamos ter que ir para Xangai e negociar com o chinês a privatização do regime de águas do país. Ninguém faz isso no mundo. E aí vamos privatizar... O que mais que estão querendo vender? Caixa Econômica, Banco Brasil, isso é um crime. Por quê? Porque o Brasil hoje só tem 5 bancos, entre eles a Caixa e o Coisa, que monopoliza 85%. O efeito disso é a maior taxa de juros do mundo. Sabe quantos bancos competem pelo cliente nos Estados Unidos? 5 mil. E o Brasil tem 3 bancos privados dominando tudo. Se eu privatizo e não tem capital nacional para comprar, eu vou entregar aos estrangeiros o sistema financeiro nacional brasileiro. Isso quebra a nossa economia. Compreende? Reforma trabalhista. Reforma trabalhista, ao modo como foi feita, é uma perversão que nós precisamos revogar. Nós precisamos revogar e substituí-la por um amplo debate mediado por mim, que vai chamar as centrais sindicais, os sindicatos, os trabalhadores, vai chamar os empresários, vai chamar a universidade, que está expulsa do debate político brasileiro, e é onde está a inteligência, que pode nos poupar dos conflitos ideológicos, das paixões, e trazer a melhor ciência, trazer a legislação internacional comparada. Mas o brasileiro, fique sabendo que se eu tiver a honra de servir essa grande nação como seu presidente, a reforma trabalhista, a lei trabalhista vai entrar em vigor para proteger o lado mais fraco, e o lado mais fraco é o lado do trabalhador. O PSDB tem batido forte em Bolsonaro. Você pretende adotar a mesma estratégia? Não. Eu não sei que moral tem o PSDB para bater em quem quer que seja. Não sei mesmo. Porque o filtro moral que eles estão usando contra o Bolsonaro contratou um funcionário fantasma, isso é desonesto. O Bolsonaro usou auxílio moradia enfim, tendo moradia, isso também não é honesto. Mas se esse mesmo filtro for aplicado sobre a prática dos tucanos, meu irmão, não fica um. É só lembrar que o Aécio Neves é candidato hoje, não sofreu nem sequer uma comissão de ética no PSDB. Essa é a gente que o Brasil precisa varrer da política. Previdência, qual a proposta que o senhor tem para a Previdência? Nós estamos propondo um sistema novo de capitalização. O que é isso? O sistema atual no Brasil não é mais praticável. Porque o sistema de repartição é assim, a geração que trabalha hoje financia a geração que passou da idade. Isso só funciona em sociedades que são, por média, muito jovens. E a sociedade brasileira está envelhecendo muito rapidamente na média. E a informalidade no mercado de trabalho também é mais aguda no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. De maneira que um sistema que arrecada de quem trabalha formalmente hoje para pagar aposentado do futuro, agora, não funciona mais, nem funcionará, porque isso tudo vai piorar. Só o Brasil, a Argentina e a Venezuela persistem na América Latina nesse sistema e não por acaso os 3 países estão quebrados. Eu estou propondo um sistema novo e o sistema novo chama-se capitalização. Como é que funciona? O trabalhador que trabalha hoje poupa para si mesmo, numa conta de uma espécie de caderneta de poupança compulsória, uma parte, até o teto. As leis obrigarão a contribuição do patrão, a contribuição do empregado, alguma contribuição do setor público, receitas de loterias, a gente vai discutindo isso qual é. E isso garante o financiamento de um teto para todo mundo, setor público, setor privado, de hoje para frente, sem mexer em direito adquirido de ninguém, porque ninguém pode descontratar, quebrar o contrato que o Estado tem com a sociedade. Quando você assumiu a sua vocação, você tomou a decisão de trabalhar nessa arte que você está, você fez os seus cálculos, né? Quanto tempo ia trabalhar, que tipo de aposentadoria você queria ter, que tipo de... Não é razoável que a banqueirada que vive terrivelmente criticando quebra de contrato, agora faça uma quebra de contrato com o mundo do trabalho. É preciso garantir que nenhum direito será retirado para trás. E estabelecer um teto para o futuro, acima do qual qualquer pessoa pode contribuir voluntariamente para a sua própria poupança, se desejar ter uma aposentadoria maior no futuro. Candidato, uma figura do PDT, Brizola, ele defendia a ideia que no Brasil são muitas raposas e poucas galinhas. Como o senhor pretende mudar essa hierarquia? Nós precisamos entender que há poucas raposas
e muitas galinhas sem a consciência política. Porque, acredite mesmo, se tiver uma raposa com todo o poder que ela tem, mas as galinhas tiverem um general que as organize, né, que ensine como fugir, como atrair, né, a raposa, e todas forem com o bico e as unhas em cima numa hora só, as galinhas, fracas como parecem, sozinhas, solitárias, podem facilmente derrotar a raposa. Eu agradeço a você a comparação, porque eu quero ser o brasileiro que vai despertar no povo brasileiro a sua consciência de cidadania e organizar o Brasil para quem trabalha e produz contra quem vive da especulação e da ladroeira. O que é a dobradinha? Ciro Gomes, Valadares, pode trazer para Sergipe? O Valadares é uma pessoa dessas joias que a democracia brasileira produziu. Vem de uma tradição de decência, de correção, de compromisso popular verdadeiro, mas acrescenta um ar de modernidade, um ar de ligação com o futuro, que eu aprendi a admirar desde quando fui colega dele. Veja o meu privilégio, ele com 25 anos era um dos mais brilhantes jovens parlamentares do Parlamento brasileiro, e eu aprendi a admirá-lo daí. E hoje ele amadureceu, jovem que seja ainda, amadureceu, conhece o Sergipe como a palma da mão, o coração dele está ligado nas partes mais vulneráveis, mais frágeis, e Sergipe está passando por um momento muito difícil. Portanto, dar uma oportunidade a este jovem que tem história, mas que tem a cabeça ligada no futuro, as melhores propostas, é uma oportunidade de virar o jogo. E eu, presidente da República, com este meu jovem amigo no governo de Sergipe, nós vamos pintar isso aqui de ouro. Ciro, como é que você avalia a impugnação de Lula e a proibição do uso da imagem dele na campanha? Qual é o impacto disso na campanha? Eu sinto muita tristeza, porque para nenhuma nação, por mais que se goste ou não goste do Lula, para nenhuma nação deveria ser fato a ser comemorado ter o seu maior líder popular, não é, preso na cadeia e impedido de exercitar seus direitos políticos. Isso é de ser lamentado. A gente precisa pensar no Brasil, mas sobre este assunto eu sinto dor no coração.